Olá pessoal, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal da Indústria da Música. Eu sou Gevandro Barros, muito obrigado por você estar aqui acompanhando esse tipo de vídeo, acompanhando a gente aí no canal. Espero que você esteja gostando do conteúdo e nesse vídeo de hoje eu gostaria de mostrar para você como é que eu compus, produzi, mixei e masterizei a minha mais nova track que eu estou lançando hoje, chamada Thoughts. Então, vamos lá, roda a vinheta e eu volto aí pra gente falar pra você e mostrar na tela todos os detalhes. Bora lá! Então vamos lá, pessoal, direto ao ponto, direto ao assunto, né? Essa música chamada Thoughts eu produzi tem pouquíssimo tempo, foi uma das poucas músicas que eu quero, né, que eu vou lançar aí em seguida. Coloquei como meta para mim mesmo lançar uma música por mês até o final, pelo menos até o final de 2021, uma meta ousada, mas que eu vou conseguir cumprir aí com bastante empenho e dedicação. Nessa música, como ela é uma música mais nova e tal, a partir do momento que eu comecei a composição, ela já foi saindo com bastante fluidez, né? Então aconteceu o fato de sempre acontece, né? Uma música ou outra demora um pouco mais, uma música ou outra demora um pouco menos. Essa fluiu e eu coloquei na lista aí das primeiras músicas para serem lançadas pelo caráter novo, pela ideia, enfim, da sequência de lançamentos que eu quero fazer. E eu vou mostrar para vocês aqui, inclusive falando, né, das 4 etapas principais aí, né, pelo menos essas 4 etapas: composição, produção, mixagem e masterização. O que foi que eu fiz basicamente para a música soar como soou, estar, né, sendo distribuída aí nas principais plataformas digitais e ter essa cara bastante simples e objetiva, que é a minha intenção. Minha intenção principal é utilizar menos, ou seja, sou sempre a favor daquele ditado, menos é mais. Cada vez a gente vai ficando mais velho, mais experiente, a gente vai vendo que não adianta colocar muita coisa na música, não adianta fazer ela encorpada demais, vai atrapalhar muita coisa. O importante é você saber colocar as coisas certas nos lugares certos. A minha pretensão aqui não é comparar minha música, falar que a minha música é boa ou ruim, comparar com outras músicas. Não, minha música é fazer com que você conheça o meu processo, conheça o que está por trás aí das minhas tracks. Eu abro sempre o projeto aqui no Logic para mostrar para as pessoas, não tem problema nenhum de ficar guardando segredo, pelo contrário, mostro tudo, mostro nos meus cursos, faço questão de mostrar tudo aquilo que a gente faz, porque o meu principal intuito é fazer com que você tanto produza suas músicas quanto viva de música da melhor forma possível. Então, se a gente aqui está conseguindo fazer isso, se eu estou conseguindo, acredito que você também possa, seja trabalhando, né, no mercado musical, prestando algum tipo de serviço ou entregando algum tipo de produto, e também, como também é o meu caso, produzindo músicas próprias e lançando no mercado. Essa é a principal intenção, e com esse vídeo aqui uma das minhas intenções é incentivar você a atingir os seus objetivos. Então vamos lá, direto aí para a tela, para eu mostrar para vocês. Como eu sempre, né, mostro aqui, eu produzo no Logic, e é o meu principal software, é o único software que eu estou utilizando. Eu até parei de usar o Pro Tools já tem um tempo. Depois que eu fiz a atualização para o novo iOS, o Pro Tools parou de trabalhar e foi mais um incentivo aí para eu simplesmente investir cada vez mais tempo no Logic. E a gente, né, eu sou certificador do Logic, dou aulas e tal, a gente que entende um pouquinho do software acaba entrando cada vez mais, inclusive porque as novas atualizações vão trazendo coisas novas e a gente vai tendo que aprender também muita coisa aí. Essa música, pessoal, como eu disse, uma música bastante simples, bastante objetiva, não tem tanta firula, e ela na sua simplicidade, objetivo bastante, com uma estrutura musical simples, com instrumentos simples, mas bastante robusta e preenchida no local certo para que ela soe como você vai ouvir aí. Essa música é composta aí por um kick, né? Eu vou mostrar por partes aqui. Esse é um kick que é um sample, né? Um áudio, não é kick de instrumento algum. Soa dessa forma aí, é um kick. Todos os meus kicks, pelo menos a maioria deles, eu mesmo sampleio, as claps, os pratos, os sweeps, alguns eu pego do Logic, outros eu pego na internet, mas eu sempre mudo tudo para ficar com um caráter
meio que exclusivo, ou seja, né, para que a gente consiga produzir tudo aquilo que a gente vai gravar. Ela tem aqui uma clap, que ela é um pouquinho diferente, é uma clap bastante embaçada, que eu fiz para compor, não é uma clap normal, né? Tem esse loopzinho aí, que vai entrar no lugar certo. Aqui eu coloquei uma clap bem abertinha, de propósito, com um tiquezinho de loop por trás, fazendo um efeito, que é esse efeito aqui, ó. Para compor cada uma das notas da bateria. É difícil a gente imaginar isso no contexto, mas depois quando a gente colocar a bateria inteira você vai entender. Aqui um noise clap, que eu fiz para poder compor a batera. Aqui um hi-hat, simplesmente no contratempo. E aqui um outro beatzinho, que é o beat que fica por trás da música quase que o tempo inteiro. Aqui eu tenho efeitos, né, de sweep. Esse sweep aqui que eu sempre gosto de usar, não uso o mesmo som, obviamente, em todas as músicas, mas eu gosto que as minhas músicas tenham sweep de subida aí. Tem um de descida aqui, ó. Aqui tem um crash para marcar. E aqui tem um efeito rítmico, que eu chamei, né? Super simples. O principal dessa música, pessoal, agora vamos ouvir aqui a batera, deixa eu só tirar aqui. O principal dessa música em termos de elementos de bateria, ela entra dessa forma. Tô colocando só a batera para vocês escutarem um pouquinho aí. Kick bem marcado, bastante compressão pro estilo de música que ela tem, né? É isso. Em termos de composição, pessoal, a primeira coisa que eu fiz nessa música foi esse cara aqui, ó. Foi o baixo. É o que chamou mais a minha atenção. Tá? É bastante simples, ele entra somente nos drops aí. E aqui eu tenho acordes, né? Aqui eu tenho um leadzinho no meio da música. Deixa eu colocar pra cá. E é um que faz pergunta e resposta no meio da música. Ok? Aqui eu tenho um outro leadzinho de solo complementar na entrada, antes do refrão. Aqui eu tenho esse, como se fosse um efeitozinho de pergunta e resposta, né, na saída do refrão. Aqui eu tenho pergunta e resposta. Você pode ver que eu fiz um entrando numa hora, outro entrando numa outra hora. Sempre pergunta e resposta, gosto muito disso. Delay, efeitos por trás, obviamente. Aqui eu tenho duas guitarras. Essa guitarrinha aqui é uma guitarrinha, eu sempre misturo elementos elétricos ou acústicos com as minhas músicas eletrônicas. Eu sou muito eclético nesse sentido. Aqui tem um wah-wah. Depois vai entrar uma segunda guitarra, tipo Fender, assim, tocada. Aqui tem um pad. E aqui entra os vocais que são meio shop vocal, né? Deixa eu colocar aqui esse pedaço aqui. Every night, every day, every night, every night. Deixa eu colocar nessa parte aqui. Every day, every day,
for you. Então esse é o vocal simples, é só chop, não tem letra, não tem nada, é uma música eletrônica do estilo progressivo, é melódico, né? Tem melodias aí, bastante melodia. E aí deixa eu colocar, ela entra assim, só com esse tecladinho. Aí entra o loopzinho. Depois já entra o sweep. Aí entra kick, o clap, os sweeps descendentes. Aqui a guitarra wah-wah já entrou. Depois entra uma segunda guitarra. Entra mais um hi-hat ali com baixo. Aqui ele já dá essa marcação de ritmo, ó. Aí verso, a mesma melodia, mas entra o solo, cobrindo no drop, e aí entra o break agora. Depois volta aqui com as guitarras. Repete o mesmo break nessa parte, nessa segunda parte. Depois ele repete o refrão aqui 2 vezes. Com uma paradinha agora. Repete até o final. E aí começa a saída. Se você escutar com fone, você vai ver que no final eu coloquei um pan sendo dividido aí de propósito. Então, pessoal, em termos de composição, que é a primeira parte que eu valorizo, assim, quase que muito mais do que a própria produção em si. Por quê? Na composição eu vou ver o quê? Vou ver o arranjo. Eu fiz aqui, você está vendo, a minha intro vai do 1 até o 18, o 16, do 17 até o 32 tem um verso 1, vamos dizer assim, né? Aqui tem o primeiro drop, ou refrão, do 33 ao 41. Aqui tem um break, que ele tem dividido em 2 partes, né? Ele começa pequeno, depois vai ascendendo, depois repete o verso 1 com drop, depois break de novo, né? Descendo e subindo, depois 2 vezes o drop, sendo que aqui eu tenho uma paradinha, apenas para dar um tchan aí na música, para voltar para a segunda repetição do drop, e uma saída do 121 ao 128. Ou outro aí, como muita gente gosta de chamar. E o próprio Logic também nos dá essa nomenclatura. Então, eu sempre... uma das primeiras coisas que eu faço é trabalhar a estrutura, né? E o que eu fiz nessa música para trabalhar a estrutura? Como eu comecei pelo baixo e eu não tenho assim uma receita de bolo, a ideia vem, eu vou compondo, a primeira coisa que eu fiz foi isso aqui, ó. E aí depois eu falei, cara, merece um solinho, né? E eu fiz esse solinho aí. Depois que eu terminei o solo, eu coloquei um balanço sempre, né? Que são as guitarras. Aqui elas estão um pouquinho para a direita e um pouquinho para a esquerda, no pan, né? Bem curtinho, mais 6 menos 6. Tem esse solo aqui. Aí eu coloquei um pad para dar um corpo. E olha a diferença sem o pad, pessoal, é absurda.
parece que fica vazio, né? Ó. Agora com o pad. Então o pad é sempre um elemento de sustentação. Trabalhe para que a sua música tenha elemento de base, que é baixo, principalmente, e aí na hora que eu colocar a guitarra, a bateria vai, né, fechar aí os elementos de base. Elementos iniciais que eu chamo, que são guitarras ou um pianinho, que é esse, no caso desse aqui é esse teclado. E essas duas guitarras. E elementos complementares, né, que são, nesse caso aqui, o lead, né, elemento de solo aí, o pad está fazendo a base e o vocal, que é o que dá o principal aí para a música. Então a gente tem que sempre pensar nessa estrutura para que na hora que soar tudo junto, não fique nada em excesso e não fique nada faltando, né? Elementos de base, elementos complementares, tem solo, o vocal está sendo colocado na hora que não está entrando o lead, os elementos de pergunta e resposta quando não tem o vocal, por exemplo, aqui, ó, esse cara aqui, né, eu coloquei lá no meio da música apenas, esses dois elementos aqui, ó, esses dois, ó, eles estão conversando, é pergunta e resposta. Então, são elementos que complementam a música e que dão também um movimento. Aí preenche a música, né? Então depois que eu terminei, eu fui produzir. Até aqui, pessoal, eu só pensei, não pensei em instrumento, não pensei em som, não pensei em nada, embora eu tinha, até baixo tinha gravado com outro som, eu tinha feito outras coisas. Então eu não penso em som na composição, ou seja, em sound design. Na produção, aí eu passo para a parte de sound design, aí que eu fui escolher os elementos sonoros do baixo, do meu pad, os elementos da guitarra, fui escolher até que se eu ia querer ou não algum tipo de microfonação para dar um tchan de guitarra mais elétrica, e eu vi que ia ficar muito pesado, até testei, né? O wah-wah ele já tem aí uma certa energia distorsiva, mas eu coloquei algo para ficar bem leve. E aí, essa guitarra aqui não tem distorção, ela é um distortion bem levinho, e eu queria dar um som de Fender mesmo, né? Um negócio que desse balanço, um funk, aí, alguma coisa só para dar movimento na música. Pad eu sempre coloco, porque é o que dá a sustentação aí para a música, né? E que mistura, né? Esses dois elementos aqui, ó, são os dois principais que você vai ver em 100% das minhas músicas. Como tecladista, faço sempre questão de ter, que é um teclado, um piano e um pad de fundo, porque eles que dão a sustentação harmônica, né, da harmonia da música aí junto com baixo e junto com alguns elementos de guitarra. Deixa eu colocar, já coloquei aqui a batera para vocês, e eu vou colocar agora a batera com baixo para vocês verem como é que soa aí. Agora com a guitarrinha, o teclado, as duas guitarras, os dois leads e o solo. Então, em termos de produção, eu trabalhei bastante no sound design, né, para chegar aos instrumentos. Não quero mostrar, não é o foco desse vídeo aqui, senão ele vai ficar muito grande, falar de cada som de cada instrumento, mas eu trabalhei bastante no sound design como uma segunda etapa, principalmente para fazer esse baixo ficar marcante, né, porque ele é a cara da música, é ele que dita, né, se eu tirar aqui, ó, então eu queria que ele ficasse na frente, que essa melodia chamasse a música, então precisa ter o tema da música. O tema da música principal é esse. Eu queria que fosse esse, mas queria que esse baixo ficasse marcante, ó. E aí chegou num ponto da produção, eu não tinha feito, eu só tinha feito esse lead, e eu falei, cara, essa música ela merece na queda um outro lead, porque esse lead aqui não serve, né? Ela é uma música que não tem muito vocal, não tem letra. E aí eu acabei fazendo essa segunda melodia, que é essa aqui. Que na verdade não é uma melodia, né? É só para dar uma queda, é como se fosse um loopzinho de synth. E aqui pergunta e resposta.
eu fiz esses 2 leads aqui, que são os em verde, só para fazer uma segunda etapa, como se fosse quase que uma segunda melodia. Mas como é num break, então não ficou com uma melodia central. A melodia central, de novo, ficou, o tema da música ficou esse aí. Vocês vão perceber que todas as minhas músicas têm um tema principal. Seja um baixo na frente, seja uma melodia de lead, seja alguma coisa, eu escolho um tema para a música. Geralmente é o que eu faço primeiro, né, como eu fiz nesse baixo e esse lead também, para acompanhar. E aí eu terminei a produção dessa música, ou seja, ela estava com o arranjo pronto, sabendo onde eu ia ter introdução, onde eu ia ter os versos, o refrão. Eu já mostrei aqui nesse canal também como é que eu faço isso usando o arrangement ali, não quero explorar isso agora nesse vídeo. E aí eu passei para mix. Na mix, pessoal, o principal desafio meu da mix, eu não vou passar os detalhes aqui de novo, mas o principal da mix foi colocar esse baixo, vou mostrar os detalhes apenas desse baixo. Então, pessoal, aqui a primeira coisa que eu pensei em relação à estrutura e quando eu comecei a trabalhar no principal elemento, que era o baixo, eu pensei na estrutura do sound design na parte de produção e eu acabei concluindo que ele tinha que ser muito simples, muito objetivo, porque ele, além de ter sido bem gravado, né, em termos de som, já tem filtro, já está tudo nele, eu não ia querer mexer muito nele. A única coisa que eu fiz foi cortar aqui em 29, 30, pouquinho, né, e dar um pouquinho de compressão. Usei esse Fab Filter aqui, que é o EQ, e usei esse compressor aqui com essa timbragem, mandando um pouquinho de sidechain lá pro kick, para ele fazer a movimentação do baixo no momento que ele não está tão intenso, porque ele é um baixo de solo, né? Somente fazendo um pouquinho de movimento aí. Esse foi o principal desafio. O segundo desafio foi casar essa estrutura, né, aqui, estou falando de mix agora, de todos esses instrumentos em conjunto, né, porque, como eu disse, tem vários instrumentos quase que no mesmo espectro de frequência, e para não dar problema de fase, para não dar problema de cada um ficar no seu lugar, então aí você tem que trabalhar muito equalização, a parte de saturação e alguma coisa de mid-side na compressão, que é o que eu gosto, né? Me dedico muito para estudar isso, porque a gente, sabendo utilizar a mid-side na parte de compressão, você consegue resultados, né, de abertura do som, jogar ele mais para trás, trazer ele mais para o lado, mais para a lateral em si, e aí não só expandir no estéreo, né, mas sair com ele do centro sem perder a característica e sem perder o tipo de frequência que ele tá, jogar ele mais para trás da cabeça ou menos para frente em termos de sensação sonora e uma série de coisas. O vocal estava pronto, né? Então ficou simples. E, de novo, pela simplicidade da música, vocês podem ter percebido que não foi tão difícil assim mixar. E a masterização, eu fiz essa masterização no Ozone 7, eu ainda não tinha comprado o 9, comprei essa semana, fiz a masterização no Ozone 7, usando basicamente, eu vou abrir aqui para vocês verem o que foi que a gente usou. Deixa eu olhar aqui, vou pegar aqui o arquivo de master, eu sempre guardo as minhas masters. Ele vai abrir agora no Ozone 9, que eu padronizei a abertura dos meus arquivos todos do Ozone nesse arquivo do Ozone 9 aqui. Então ele vai abrir esse arquivo aqui da master no Ozone 9, mas não tem problema. O que eu usei foi um EQ, que é o Fab Filter aqui na master, usei esse compressor dinâmico, usei um compressor Fab Filter aqui, o C2, um Exciter, um Imager e um Maximizer. Foi isso que eu fiz, foi dessa forma que eu fiz a master, para que ela soasse dessa forma aqui, ó. Gostei bastante, tanto da mix quanto da master, resultado sonoro na minha audição, tanto aqui para a sala e tal, pelo resultado que ficou, eu gostei. Espero que vocês tenham gostado aí também. E o desafio é esse, pessoal, fazer cada etapa ser finalizada da melhor forma possível. Eu sempre falo aqui
Invista mesmo em música eletrônica, em sertanejo, em pop rock, em rock, na música que você estiver fazendo, essas etapas não mudam e elas são muito importantes. Primeiro, composição. Invista na composição, porque é a composição que vai fazer com que a música seja o que ela vai ser no final. Com letra ou sem letra, você precisa compor a música. Compor a música, você tem arranjo, você tem que ter as melodias no lugar, você tem que ter o arrangement dela no sentido de posicionamento, quem vai entrar quando, como é que ela vai estar estruturalmente, e tem que ter o início, meio e fim da música já, né, finalizado, para que você possa passar para a parte de produção. Na parte de produção a gente vê o sound design, a gente troca sonoridades, coloca filtro, faz automações, transforma sons, troca os sons, por exemplo, do kick, do que você quiser. Aí sim a gente, já sabendo como a música vai ser, do início ao fim, eu transformo a música em termos de sonoridade e automações. Na parte de mix, é trabalhar a sonoridade em relação ao seu fone, se você não tiver uma sala acusticamente tratada como a minha aqui. Utilize um bom fone, trabalhe de forma que você consiga colocar aí sonoramente cada elemento no seu espectro de frequência, trabalhando saturação, equalização, compressão, limiter e uma série de outras coisas aí. E no final, a masterização. Se você não consegue ainda fazer uma boa mix e master, pessoal, não lance as suas músicas, ou então invista, guarde um dinheiro, pague alguém para fazer. A gente faz aqui na Indústria da Música. Se você quiser que eu faça para você, entre em contato, eu faço mix, faço master, faço mix e master, ajudo a produzir. Mas se você não tiver dinheiro para investir e quiser fazer você mesmo, faça com que cada etapa do processo seja feita com calma. Não queira sair fazendo a música de qualquer jeito só para lançar e lançar a música de qualquer jeito. Lembrando, a sua música vai ficar sendo ouvida por várias pessoas. E se não tiver uma qualidade boa, vai que a música seja boa e que alguém queira, né, divulgar sua música, uma gravadora. E se ela não tiver na qualidade boa, as pessoas não vão nem ouvir direito. Então tem aí uma série de coisas que estão envolvidas no ouvir ou não a música, na parte de produção. Então, se você quer divulgar alguma coisa e quer que seja algo profissional, trabalhe para que a sua track tenha essa característica também profissional, respeitando cada um dos elementos ou etapas, né? Composição, produção, mixagem, masterização, mas também em qualidade para que a música soe no nível, né, de mercado e que tenha uma qualidade sonora legal. Espero que vocês tenham gostado, pessoal. Espero que esse vídeo não tenha ficado longo bastante aí, mas que tenha sido esclarecedor, incentivador e que você, tanto com essa música quanto com as próximas, tenha aí o seu incentivo também de produzir as suas músicas, viver da música, trabalhar com música, que é isso que a gente está falando aqui no canal. Se você não se inscreveu, de novo, se inscreva, dê uma força, compartilhe esses vídeos, assista aí, dê o seu like se você gostou, assista esse vídeo aí com as outras pessoas, né? Indique aí para as outras pessoas, mas principalmente se inscreva para dar uma força aí no canal. Fico por aqui, até a próxima track ou até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal!